Baba yetu yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako weli tukuzwe. Eu sou o Babalorixá Marcelo de Logum Edé. Venho aqui mais uma vez com o nosso programa Mãe Terra. Peço licença a entrar na casa de cada um de vocês e estamos trazendo grandes novidades, conhecimentos, cultura, informações. Esse é o objetivo do programa Mãe Terra. Estamos aqui com dois amigos, parceiros, que de extrema necessidade no nosso cenário brasileiro sobre a questão da intolerância religiosa, essa luta que tem sido árdua, mas com grandes guerreiros. Bem, vamos falar um pouquinho deles e tenho certeza que todos vocês vão saber de fato quem são. Advogado, mestre em Direito Processual Penal e doutor em Direito Constitucional pela Universidade Católica de São Paulo, pela PUC de São Paulo, autor de tese, livros e artigos sobre discriminação racial e religiosa, ações afirmativas e liberdade de crença, ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo no ano de 2005 a 2006, coordenador executivo do IDAFRO, Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileira. Esse é um dos nossos convidados. Junto com ele, nosso amigo, parceiro, advogado, criminalista há mais de 35 anos, pós-graduado pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, juiz titular do Tribunal Desportivo da Federação de Automobilismo do Estado de São Paulo, ex-grande secretário de Assuntos Jurídicos da Maçonaria do Estado de São Paulo, de 92 a 96. E advogado do IDAFRO. Esses são nossos dois amigos maravilhosos, Dr. Edio e Silva Júnior e Dr. Basílio. Muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite aqui no nosso programa Mãe Terra, e a presença de vocês é surpreendente para todos nós aqui da Baixada Santista e uma grande honra. Nós que agradecemos pela oportunidade, lhe parabenizar mais uma vez, dizer que para a nossa religião é fator de orgulho, de engrandecimento, de dignificação. Tem um programa como esse, Mãe Terra, que a rigor, inclusive, não é um programa voltado para a religião. É um programa voltado para valorizar a diversidade, a pluralidade, boa observação, a cidadania. Então, mais uma vez, lhe parabenizar e dizer da honra em ter o senhor como um dos ícones da nossa religião. Muito obrigado. Isso, com certeza, o senhor sabe que é através desses anos de luta, de militância, ativismo, desejo e coletividade. Sem coletivo não podemos chegar muito longe, não. Baba Marcelo, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que o IDAFRO é o Instituto de Defesa das Religiões Afro-Brasileira, sente-se envaidecido pelo convite, e dizer da importância de termos um programa como esse, levado à sociedade num canal aberto. São poucas as oportunidades que nós temos de levar um programa e levar ao conhecimento da sociedade o que é a nossa religião. É de suma importância. Muitas vezes nós somos atacados por pessoas que sequer conhecem a nossa religião. Eles falam sem qualquer tipo de propriedade. Até porque, assistindo a alguns canais de televisão, naquelas altas horas, né, eles são induzidos a erro e são induzidos a nos odiar. Essa é a grande verdade. Então, quando você fala que você faz parte das religiões afro-brasileiras, as pessoas já procuram se distanciar com medo, exatamente porque ouvem aquelas coisas e aquela velha história que eu digo sempre, nos ataca sem qualquer tipo de conhecimento. Babá, eu gostaria de parabenizar esse seu programa, pois é um programa que eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que é um programa de entretenimento, é um programa de cultura, porque a nossa religião nada mais é do que cultura.
Nós que agradecemos, porque sem grandes parceiros como vocês e outros que vêm aqui trazer a contribuição social, cultural, né, que faz com que podemos estar fazendo e continuando e dando um segmento cada vez mais fortalecido. Bem, digo também que nossos telespectadores gostaram tanto do programa que estamos fazendo mais um programa com os nossos convidados, viu, gente? Isso foi unânime em dizer que eles foram até que forçados a ficarem na cidade para estar fazendo mais um programa, porque só não daria tanta informações no qual seria necessário para todos nós de religiões de matriz africana e do movimento negro. Bem, doutor Ed, eu já vou logo direto a uma pergunta que não quer calar, né? O senhor foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo no ano de 2006, né? E sei que, independente desse seu cargo, o senhor já vinha lutando uma luta vasta, né, sobre a questão racial e da intolerância religiosa, mas esse cargo veio lhe trazer um fortalecimento para, com certeza, impulsionar melhor um trabalho de alguns anos aí que o senhor já vinha executando. E um deles foi sobre a questão da delegacia do racismo, né? Sobre essa delegacia onde repercutiu em São Paulo e em diversas outras cidades que tiveram como espelho. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Hoje, São Paulo é exemplo, a delegacia especializada, uma delegacia especializada em crimes raciais e delitos de intolerância. São Paulo foi pioneiro, hoje nós temos no Rio de Janeiro, em Brasília, em outros estados. E a ideia é exatamente que a Polícia Civil deva ter, também o Ministério Público ou outras instituições, devam ter profissionais especializados nesse tipo de delito. Os delitos de intolerância que crescem tanto, os delitos de racismo que também crescem, tantas as queixas, não é? Então, nós temos muito orgulho do fato de que essa delegacia, popularmente conhecida como DECRAD, hoje vários outros estados criaram delegacias semelhantes exatamente pela compreensão de que elas fortalecem a luta contra a intolerância religiosa. De suma importância, né? Há de ser visto que o que tomou uma proporção grandiosa, onde outros municípios tomaram como espelho, é porque, de fato, existe a necessidade de ter, né? E isso foi no seu governo lá, enquanto secretário, brilhantemente, né? Na verdade, só veio outorgar aquele título que nós já temos como um grande guerreiro do axé, o nosso guerreiro de ébano, doutor Ed, né? Onde todos ligam, procuram, buscam. O primeiro que vem à cabeça, agora temos também o trio, né? Porque a EDAFRO está aí para fazer, um belíssimo trabalho, né? E que é preciso, porque à medida da demanda, a coisa vai se estendendo e precisando de braços, né? E pessoas fortalecidas tanto quanto. Doutor Ed, eu quero entrar também na questão da pergunta sobre as vítimas, o que elas podem estar fazendo, porque tem pessoas que são vítimas de intolerância religiosa, de racismo, não sabem onde buscar um auxílio, qual departamento, qual delegacia, até muitas vezes acontecem de irem a delegacias e encontrarem resistência sobre o assunto pertinente de intolerância ou de racismo. Colocam tantos obstáculos que as pessoas acabam tendo que deixar para lá, acabam com sua autoestima, como sempre, né? E não se vê no direito de cidadão de poder tomar uma providência. Queria que os senhores falassem a respeito disso, qual a informação que vocês podem estar orientando nossos telespectadores sobre essas questões de intolerância religiosa, de buscar esses departamentos e não ser visto, porque nem todas as cidades talvez tenha uma delegacia especializada. Então, qual a medida, a providência de primeira instância que os senhores informam aos nossos telespectadores que deveria ser tomada? Bem,
Dada essa dificuldade em que a nossa sociedade, a nossa família afro-brasileira tem, quando vai às delegacias, quando tem qualquer tipo de problema e vão à delegacia, e via de regra não são atendidas e muitas vezes voltam sem resolver o problema. Foi exatamente isso que impulsionou Dr. Edio Silva Júnior, quando secretário de Justiça, implementar esta delegacia, que é o DECRAD, né? E ele teve a grata satisfação, e nós tivemos também essa satisfação, e ter uma delegada com um conhecimento vasto também, que é muito difícil nós encontrarmos, que foi a doutora Margarete Barreto, uma delegada titular do DHPP, porque essa delegacia é uma das delegacias ligadas ao departamento, que é o DHPP de São Paulo. Então essa delegacia veio exatamente no sentido de poder recepcionar a nossa sociedade, a nossa cultura afro-brasileira. Realmente nas delegacias é um problema muito sério, porque muitas vezes, como a gente sempre falou, autoridades policiais, investigadores, escrivães de polícia não têm conhecimento amplo daquilo que ele está à procura. E muitas vezes eles entendem até que não há crime e mandam essas pessoas voltarem para casa. É aquela velha história, pessoas que não têm tanto conhecimento, então não tem como você discutir, dialogar. E infelizmente essas pessoas vão a esses lugares e voltam para casa sem solucionar o problema. Doutor Basílio, doutor Ed, nós vamos para um breve intervalo e voltamos aqui porque eu gostaria de saber também sobre a Idafro, que muitos não conhecem. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. A gente que é jovem não imagina que pode ter um linfoma. E é entre os jovens que acontece o maior número de casos. Mas eu vim aqui para dar uma boa notícia. Existem 85% de chances de cura se o linfoma for diagnosticado a tempo. Por isso, eu vou dar um toque. Faça esse movimento. Se sentir alguma mudança estranha junto com outros sintomas, procure um médico. Ajude a divulgar uma coisa simples, mas que pode salvar muitas vidas. Entre no movimento contra o linfoma da Abrale. Se toca. Quanto antes você descobrir, melhor. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos aqui na Agência Solano Trindade, participando da segunda edição do Café com Prosa para abordar maternidade e alimentação saudável nos dias atuais. Tivemos uma manhã muito prazerosa, acolhedora e afetuosa com diversas mães e as pessoas que puderam estar participando nessa quinta-feira. Foi um dia de troca, um dia de experiências e muito mais que pode vir a construir o dia a dia de uma mãe na rotina caótica de São Paulo. O maior desafio de trazer uma alimentação saudável para o Tom é mudar meu próprio hábito de alimentação. Eu tento ser a minha melhor versão, então ele me inspira muito a me alimentar melhor e a trazer as coisas mais diversas, pensar, bolar coisas diferentes para conseguir fazer com que ele nutra desde sempre hábitos muito mais saudáveis do que aqueles que eu tive quando eu era criança. O maior desafio para dar uma alimentação saudável para o meu filho é tempo. É conciliar o tempo, porque tem o trabalho para comprar os alimentos e aí preciso de tempo para prepará-los de uma forma saudável e prudente. O maior desafio da maternidade foi poder proporcionar uma boa alimentação para mim e trazer o resultado positivo na saúde dele.
Estamos voltando agora mais uma vez com o programa Mãe Terra, com os nossos convidados, Dr. Edio Silva Júnior e Dr. Basílio. Bem, entrando agora de novo na conversação sobre a questão de delegacias, né, de direitos, de como podemos fazer com tudo isso. Vocês recentemente criaram um instituto, né, IDAFRO, Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, que atua por todo o país, né? Queria que vocês falassem sobre isso, né, para os nossos telespectadores, sobre a IDAFRO, sobre a proposta, a importância das pessoas conhecerem a IDAFRO e assim por diante. Nós tivemos um problema gravíssimo na comunidade do axé do país inteiro, que é o problema, Babá Marcelo, da desinformação. Agora mesmo, no mês de dezembro, o Congresso Nacional aprovou uma lei que vai impactar, do ponto de vista financeiro, a comunidade no país inteiro. Você vai ter desconto de ICMS nas tarifas de energia, luz e gás, obviamente quem usa gás canalizado. Imagina a economia que isso não representa. Isso vai ter um desconto de cerca de 30% nas tarifas de energia, água e gás. O nosso povo sequer sabe disso. As pessoas não sabem. Nós sofremos um problema grave de desinformação. O IDAFRO nasce para fornecer informação, assessoria. A documentação é um dos aspectos, na verdade são 40 itens de serviço que o IDAFRO oferece, e eu convido os nossos telespectadores a visitarem o site www.idafro.org.br, e te diria, para finalizar sobre o IDAFRO, que o IDAFRO conta com um time de advogados que é o time que mais acumula experiência, conhecimento e que mais vitórias obteve no judiciário até hoje. Sem sombra de dúvida, e quero deixar aqui também o nosso grande abraço e um grande beijo ao Dr. Jader, né? Verdade, que também faz parte desse trio, que isso. Infelizmente não pôde estar presente, mas deixamos aqui nosso grande abraço da cidade e do programa Mãe Terra. Tanto é que a IDAFRO está tão famosa, está tão poderosa com todas essas vitórias, que agora dia 14, né? Agora dia 14 de janeiro, teremos aqui no Teatro Municipal de Santos a Noite Cultural, onde teremos a exposição da Procissão de Iemanjá dos 20 anos, em comemoração dos 20 anos. Teremos o Selo Nacional dos Correios, com o selo comemorativo dos 20 anos da Procissão de Iemanjá. Teremos o primeiro ano do Prêmio Odoiá, e um dos prêmios é dado à IDAFRO, onde os nossos guerreiros estarão lá para receber o troféu Odoiá, aonde esse troféu foi escolhido com muito critério, porque só são 8 troféus, né? Então teve que ter muito critério para poder escolher, porque são tantas instituições que trabalham com tanto ênfase sobre as questões da igualdade racial, sobre as questões da intolerância religiosa, que ficou difícil, mas ao mesmo tempo ficou fácil, porque à medida desses anos de trabalho, desses 3 guerreiros, do Dr. Edio à frente de tanta coisa, Dr. Basílio, então vocês estarão no dia 14, podem ir lá no dia 14, a partir das 20 horas no Teatro Municipal de Santos, entrada franca, e já vão ter a oportunidade de conhecer nossos grandes guerreiros pessoalmente e vendo e aplaudindo a entrega do troféu Odoiá a essa instituição que tanto tem feito para a nossa religiosidade, para o nosso povo, e que nada melhor do que contemplá-lo numa noite tão brilhante que será essa noite cultural, né? Sem dúvida. Bem, eu gostaria também de entrar num fator que é muito importante para todos nós, sobre a questão eleitoral. Doutor Edio, nós sabemos a luta que é as bancadas, a luta de se fazer militância, ativismo, sem apoio governamental, né? Sem pessoas que de fato nos representem.
nas bancadas, das câmaras, das casas, das legislação, assembleias, enfim, até por conta de não saber tanto dos nossos problemas. Então, acho que é muito importante que tenhamos, de fato, representantes. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse fato, até porque esse ano é um ano eleitoral e está na hora do nosso povo já está pensando e cogitando personalidades no qual de fato nos representa, né? De um fato importante, conhecendo a nossa religiosidade, conhecendo os nossos problemas e tendo conhecimento técnicos também para ir e enfrentar bancadas que já têm grande representatividade. Por favor, gostaria de ouvir os senhores. Essas bancadas, Babá Marcelo, Dr. Basílio, os nossos telespectadores da TV Com, quase que hoje substituem os partidos políticos, porque muitas vezes o parlamentar da Casa Legislativa do município, da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa ou do Congresso Nacional, muitas vezes ele é mais identificado pela imprensa como pertencente à bancada ruralista, a bancada da bala, a bancada evangélica, enfim. Então, esses grupos de interesse, eles são legítimos, eles não podem substituir os partidos políticos, mas eles são legítimos. O que acontece é que cada segmento deve, sim, conversar sobre o voto, a importância do voto. O voto é um instrumento de transformação. No caso do povo de Axé, lamentavelmente, nós não temos representantes. Esse ano vamos ter eleição em São Paulo, vamos ter eleição em todas as cidades, nos 5.400 municípios do país. Vamos ter oportunidade de eleger representantes da nossa religião. Agora, veja, não é eleger candidato que se apresenta de última hora, prometendo que vai fazer isso ou aquilo. Nossa religião tem que votar, o povo de Axé tem que votar em quem é de Axé e quem tem serviços prestados para o Axé. Importantíssimo. Nós temos excelentes quadros técnicos, quadros políticos com altíssima qualificação. Eu tenho insistido com o Dr. Basílio, que eu considero um dos melhores quadros da nossa religião. Um sujeito que tem há 30 anos vai ao judiciário defender a nossa religião, um ogã, um sujeito que não tem hora, não tem final de semana. Se tem um telefone popular, que a gente diz entre nós, se tem um telefone popular na macumba, é o telefone do Dr. Basílio. Todo mundo gosta dele, pela simpatia, a sinceridade, a franqueza dele. Então, eu tenho insistido com o meu querido amigo, sócio, irmão, Dr. Basílio, para que ele considere a possibilidade, sim, de representar a nossa religião em outros patamares. Tenho certeza que com muito carinho no judiciário ele já prestou grandes serviços para a nossa religião e está na hora dele, com o preparo que ele tem, com o conhecimento que ele tem, com o quanto ele é querido na nossa comunidade de Axé do país inteiro, né? E de São Paulo, que ele assuma nesse ano a tarefa de disputar uma vaga mesmo, não é? E representar com dignidade a nossa religião. Pensa com carinho, Dr. Basílio. Vamos pensar. Nós precisamos. Bem, entrando nesse universo, né, da política, dizer que, claro, nós vamos ficar torcendo com que, de fato, isso venha a ocorrer, né, Dr. Basílio? Porque não depende só do nosso querer e do querer do Dr. Édio e de toda a comunidade, mas depende do querer também dele, porque, aliás, é uma pessoa que já presta serviços, né, independente de posto e de títulos, né? É uma pessoa que se doa, né, e que sente a dor na pele, né? Ele vivencia a família religiosa, então isso é de suma importância. Eu falo sempre, doutor Édio, que o ativismo é se doar. Não tem outra proposta a não ser se doar. Abrir mão... Doar tempo, doar dinheiro,
abrir mão de muitas coisas para atuar, para militar, né? Para ser ativista. Em favor da né? coletividade. Né? Então, em prol da coletividade. E isso que é uma das bases importantes. Bem, eu gostaria muito que esse papo se estendesse, porque é muito rico, né? É maravilhoso estar com duas figuras importantíssimas do nosso cenário brasileiro, Obrigado, né? Pessoas no qual eu tenho um carinho imenso, eu e toda a comunidade. E dizer que, mais vezes, quero ver se trago eles aqui, porque o assunto é vasto, temos que falar sobre legislação, sobre a IDAFRO, o desenvolvimento da IDAFRO. Dia 14 a IDAFRO está aqui sendo homenageada no Teatro Municipal, né? E perguntas dos nossos telespectadores, né? Porque depois desses 2 programas, eu tenho certeza que a repercussão vai ser tamanha que vai chegar para mim uma série de perguntas que talvez eu não tenha feito e que os senhores possam brilhantemente responder. Então, eu já deixo aqui em aberto que o programa Mãe Terra fica à disposição do Dr. Basílio, Dr. Jader, aquele abraço, Dr. Édio, por favor, sempre, e que possa vir trazer essas informações ao povo da Baixada Santista, ao povo da praia, que é um povo que está aqui, mas está antenado e precisa estar de fato antenado, porque sofremos essa intolerância, o racismo em cada pedaço deste país. Obrigado. O site do IDAFRO está à disposição. Nós temos um plantão 24 horas para orientação em casos de intolerância religiosa. E aqueles telespectadores que tenham perguntas, tenham dúvidas, não hesitem. Entrem no site www.idafro.org.br que nós vamos estar à disposição. Então tá. Bem, é só vocês irem lá e conhecer um pouco mais da IDAFRO, que lá tenho certeza que está vasto, vocês vão ter que ter tempo suficiente para lerem. Nosso programa chega ao final. Eu quero agradecer mais uma vez a presença dos meus convidados. Quero agradecer ao nosso querido Augusto Capô de Casa, dizer que também vai ser homenageado no dia 14 aqui no Teatro Municipal, né, às 20 horas, com o troféu. Quero agradecer essa equipe maravilhosa que é o Reale, o Bruno, a Thaís, a Gisele, o Rogério, o nosso querido Marques. Olha, a equipe é grande, gente, para me lembrar de todo mundo, mas é uma família maravilhosa. A nossa floricultura também, a Gardênia, que todos os programas sempre nos envia para presentear as nossas mulheres que vêm aqui no programa e sempre são contempladas com as flores da gardênia, maravilhoso. Quero também agradecer o pessoal do Afoxé Balafim e desejar a todos vocês um ano de 2020 maravilhoso, com muito axé e com muita união e paz e harmonia. Axé. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu